O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, tendo Jesus e seus discípulos acabado de atravessar o mar da Galileia, chegaram a Genezaré e amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Percorrendo toda aquela região, levavam os doentes deitados nas suas camas, para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E nos povoados, cidades e campos onde chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar, ao menos a barra da sua veste. E todos quantos o tocavam ficavam curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, rádio ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais. Então hoje começa com a leitura de Gênesis. Para entender Gênesis, tem que entender um pouco que tipo de livro é. Os primeiros 12, principalmente capítulos, são de categoria poética, gênero poético. O que quer dizer isso? Esses textos foram inspirados através de mitos da Mesopotâmia. Mitos que eles tinham na época. Por isso que às vezes você vai falar, algum ateu falar assim: o dilúvio já existia no mito da Mesopotâmia, sei lá o que, já existia. Esse tipo de fala de Gênesis já existia antes. De uma forma geral, é verdade. Eram relatos parecidos em mitos antigos. O mais antigo e mais famoso, não o mais antigo, mas o mais famoso que inspirou aqui é o mito de Gilgamesh. Por quê? Porque aquele povo era um povo simples e foi inspirado com esses mitos, mas não para escrever outro mito, para escrever verdades sobre a criação. A ideologia moderna cientificista acha que tem que ter alguém, um historiador lá, para descrever historicamente tudo que aconteceu. O problema é que não tinha ninguém lá na época. Como é que vai ter alguém para ficar descrevendo passo a passo, historicamente, o início da criação? É ridículo, né? É uma coisa assim que basta se pensar um pouquinho. Então o que Deus usou? Nesse povo humilde ali, pastores, esses mitos, que provavelmente também Deus já foi inspirando lá para trás, para servir depois de subsídio para Gênesis, mas esses mitos foram mudados com a inspiração divina. Por exemplo, geralmente nos mitos, as estrelas são criadas primeiro. Aqui não. Os mitos geralmente são cíclicos. A história repete. Aqui não, é linear. A história começou, tem um começo, um meio e um fim. Dentro dessa inspiração, Deus vai transmitindo as verdades sobre a criação do mundo. O que nós temos então de dados sobre a criação do mundo? Que Deus criou tudo do nada. Quando alguém fala assim, não, agora acabou a igreja, porque o Big Bang explica a criação. O Big Bang não explica a passagem do nada para a matéria, né? O Big Bang, se realmente confirma, como tudo se diz, que houve uma explosão, o Big Bang já é matéria. E o antes da matéria? E a distância que há entre o nada e a matéria é infinita. Só um ser infinito é capaz de criar. Então já cai por terra. Ora, se Deus criou tudo do nada, na teologia a gente fala de ex nihilo, do nada, ex nihilo, né? Quer dizer que tudo criado é bom.
Não tem nada criado ruim. Não tem. Tudo que foi criado é bom. Então, de onde vem o mal? Não foi criação divina. O mal nasceu do livre-arbítrio do homem. Não é isso? Deus deu o livre-arbítrio para Adão e Eva. No início, tudo era harmônico. Se você pegar aqui alguns detalhes, você vai ver a influência dos mitos, né? Por exemplo, a água não foi criada, ela foi separada, porque a água nos mitos é eterna. A água era eterna, né? Então você vai ver alguns resquícios dos mitos aqui. Mas o fato é que antes do pecado, a criação toda era harmônica. E Deus depois, aqui no texto não chega ainda nesse ponto, coloca o homem no topo da criação para conduzir a harmonia do mundo, mas não sozinho, sempre em harmonia com o Criador, não é isso? Então isso então tem toda a criação do mundo, animais, minerais, vegetais e o homem e Deus. Quando o homem se rebela contra Deus, o mundo se rebela contra o homem. Uma coisa interessante também é que aqui diz assim: no princípio Deus criou, a terra estava deserta, as trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, na primeira criação, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Lembrando que as águas já existiam aqui, né? É claro que Deus criou as águas também, claro. Mas o que acontece, a mesma coisa depois? O batismo de Jesus. O que desceu sobre Jesus? Não foi a pomba? Ele estava onde? No Rio Jordão, não é? Então, de novo, o Espírito pairou sobre as... Ora, se o Espírito pairou sobre as águas, quer dizer que houve uma nova criação, não é? Qual? O céu. Por isso que o céu se abre. Entende? Essa primeira criação foi corrompida pelo pecado. A outra criação é eterna, agora é onde nós vamos morar para sempre. É a nossa casa definitiva, para alguns, né? Para alguns. Bem, outra coisa que nós podemos tirar de Gênesis: se foi inspirado por mitos, não quer dizer que tem que ser historicamente tudo aqui. Ou seja, quando fala que Deus criou o homem do barro, tudo, nada impede que tenha havido uma evolução, mas não de Darwin, uma evolução guiada por Deus, tá bom? Esses fósseis que já foram encontrados, eles são reais. Os Neandertais, Homo sapiens, foram encontrados. Então, São João Paulo II diz que a teoria da evolução é mais que uma teoria hoje, cientificamente falando. Mas não foi ao acaso, porque ao acaso é ridículo pensar que alguém ia ter pata, né? Se um ser humano criado ao acaso, não quer dizer que vai ter o outro. É claro que foi guiado por Deus. Então esses são as nuances da criação. Gênesis foi escrito depois de muitos outros livros. Por exemplo, alguns livros do Pentateuco foram escritos 1800 anos antes de Cristo. Gênesis mais ou menos 600 anos, na época do exílio. Na época do exílio. Porque quando o povo estava sem esperança nenhuma, é quando Deus inspirou que o Deus Salvador é o Deus Criador, que Deus criou tudo do nada. Quando eles reconhecem isso, gera esperança. Igual hoje, o mundo cada vez caótico, né? O mundo inteiro afastado, ditaduras, governos mundiais, China, Rússia, guerra nuclear. Aqui no Brasil, ditadura judiciária, perseguição de cristãos, tudo virando um caos. O que gera esperança? Que Deus criou tudo
do nada. Então nada foge do controle. Deus não está sendo fraco. Existe uma providência por trás de tanta coisa ruim, tráfico de pessoas e assim por diante. Existe, né? Abortos, eutanásia. No meio de tanta coisa ruim, nós temos a esperança de que o nosso Deus criou tudo do nada. Ou seja, nada foge do controle dele. Isso aumenta a nossa fé, a esperança, que apesar de todo o caos, Deus não tem como perder o controle, porque Ele mantém a existência por dentro. Então, Gênesis é importante no momento de crise, assim como foi importante para eles na época do exílio. Outra coisa que São João Paulo II escreveu: o fato de os primeiros capítulos de Gênesis serem inspirados por mitos não quer dizer que seja um mito. Existem verdades aqui. Tudo aqui transmite uma verdade. A criação do nada, a criação do homem e da mulher, depois colocar o homem no topo. Tudo isso, a obediência, a árvore do bem e do mal, a desobediência, o pecado original, tudo isso é verdade. O primeiro casal, Adão e Eva. Porque tem muita gente que você vai ouvir falar assim: não, Adão e Eva é mito, nunca existiu. Não, é uma verdade. É uma verdade de fé. O primeiro casal. Inclusive, o monogenismo, que o pecado entrou por um casal. Quem escreveu essa encíclica foi Papa Pio XII, né? Então, não é que nós podemos desprezar. Existem verdades transmitidas através de inspirações da época em cima dos mitos. E isso é importante para a nossa fé. Gênesis é a base de tudo. É através de Gênesis que nós vamos entender o matrimônio, o que é a vida, né? O que é a família. João Paulo II escreveu as suas catequeses sobre casal, através da busca da origem, através de Gênesis. Todos os seus ensinamentos, a teologia do corpo, que é chamada, né? Ele diz: vamos buscar as origens. Então aqui ele vai entendendo mais profundamente Gênesis, e assim vai entendendo quem somos nós, qual o nosso papel, qual o nosso manual de instrução. E é por isso que a gente consegue explicar para o casal por que está dando tudo errado, que eles nasceram para se doar, por que o contraceptivo destrói o casamento. Não é porque a igreja é má ou a igreja é retrógrada, é porque vai contra a essência, a natureza do casal. Porque Gênesis mostra isso, a abertura à vida e assim por diante. Bem, há um contraste com o Evangelho, né? No Evangelho, um monte de gente procurando Jesus para tocá-lo porque estavam enfermos. Aqui a gente pode ver o contraste entre a criação harmônica antes do pecado e a doença, a desordem após o pecado. E Jesus no meio. Jesus é aquele que veio para recapitular todas as coisas. Toda a desordem que entrou no mundo com o pecado, doença, morte, o mundo que se volta contra nós, né? É Jesus que veio recapitular. Jesus que veio trazer de volta a ordem. Só que Ele não podia e não pode fazer isso sem o nosso livre-arbítrio. Se Deus nos deu o livre-arbítrio, Ele não pode ir contra Ele, porque seria ir contra a sua própria vontade. Geraria uma contradição nele mesmo. Então Jesus veio recapitular o mundo, mas conta com o seu livre-arbítrio. Você quer ser de novo o que a origem pediu? O que Deus te criou? Você quer ser um exemplo de criatura de acordo com o seu manual de instrução? É a única forma de você ter paz.
Por isso que o povo não tem paz, por isso tem insônia, depressão. Porque você nunca tem harmonia se não voltar ao seu Criador. Porque na origem, Adão caminhava com Deus no jardim. Ou seja, São João Paulo II chama isso de vazio originário. O primeiro vazio do homem e da mulher só é saciado por Deus. Não existe homem e mulher no mundo em paz sem Deus. Porque esse vazio sempre vai ser preenchido com alguma coisa do mundo que não preenche. E aí vem o desespero, aí vem as loucuras, aí vem a avareza, aí vem essa questão de sexo, a escravidão, jogos e assim por diante. Ou então se apega a esporte o tempo inteiro, a aventuras, né? Você pode ver que tem muita gente que não vai à igreja, se apega a alguma coisa, né? Tem que ter alguma coisa, corrida, bicicleta, e vai ganhar um prêmio. Não que seja ruim, isso pode ser feito com harmonia, mas muita gente quer preencher o vazio com isso, quer preencher, não consegue. Ou então o silêncio que incomoda, o silêncio nos faz voltar para nós mesmos. E se você não tem Deus que sacia a sua carência, por isso que você vai na Europa, um monte de jovens com aqueles desse tamanho, os fones no ouvido, na rua, né? Entra no metrô, todo mundo com... Inclusive tinha um padre da Dinamarca, acho que ele deixou de ser padre, que ele andava com os foninhos. Imagina se eu andar com os foninhos aqui em Paraúna. Acho que o povo me mata, né? Porque o fone está dizendo o quê? Você não me interessa, né? Imagina, não é uma falta de respeito de ficar... Ô padre, hã? Pessoas que buscam, de alguma forma, buscar saciar esse vazio. Nós não saberíamos isso sem Gênesis. Por que a pessoa que tem tudo, tem dinheiro, saúde, beleza, fama, está desesperada? Porque Gênesis diz que aquele vazio não é preenchido. Então ela vai desesperar. E quanto mais tem dinheiro, fama, mais desespera. Porque o pobre, coitado, ainda fica sonhando que um dia vai ter o trem e vai saciar. O outro não, já está com o trem na mão e vazio. Aí bate o desespero, né? Aí bate o desespero. Enquanto você está sonhando, um dia eu vou comprar minha casinha, eu vou comprar meu carro, acha que aquilo lá vai preencher. E quando você já tem tudo e não preenche? Quer preencher, neném? Você que está me ouvindo aí, o único que preenche o seu vazio está aqui. Lá fora nunca vai preencher. Pode encher de bens, de fama, de beleza, 1000 plásticas, academia, vai ser sempre vazio. Que Nossa Senhora te coloque no útero dela, te faça renascer para amar o seu Criador para sempre. Assim seja.